Quando 3 das maiores estrelas do YouTube anunciaram que estavam se unindo para enfrentar o Lunchables, os pais acharam que finalmente tinham encontrado a solução para o problema do lanche escolar. Mas com as vendas e a relevância caindo, algo claramente deu errado. Tudo começou em setembro de 2024, quando a internet ficou enlouquecida ao saber que MrBeast, KSI e Logan Paul anunciaram que estavam se unindo para algo completamente inesperado. O trio lançou o Lunchley Kit de refeições pré-prontas como ataque direto ao império bilionário do Lunchables, prometendo algo inédito na indústria alimentícia. Para quem não sabe, Lunchables são basicamente esses kits de refeição para montar, já pré-embalados. Eles geralmente vêm com coisas como biscoitos, frios, queijos, docinhos e acompanham uma bebida pequena. O lançamento ocorreu no momento ideal, antes do novo ano letivo, quando os pais já estavam preocupados com o que colocar na lancheira dos filhos. Todo o kit Lunchley incluía bebidas Prime, chocolate Feastables e, segundo eles, ingredientes muito superiores aos do Lunchables. De acordo com os fundadores, o Lunchley é uma opção melhor para quem procura uma escolha conveniente e mais saudável em comparação ao Lunchables, focando nos pais preocupados com a saúde que querem dar algo melhor para seus filhos sem culpa. O trio fez um vídeo comparando o Lunchley ao Lunchables para mostrar que seu produto é bem superior. Lunchley versus Lunchables. Com o Lunchley você recebe o dobro de líquido. Prime não tem adição de açúcar, tem mais eletrólitos e vitaminas B. Barra Crunch. Boo. Barra Feastables Crunch. É isso. Começando pelos ingredientes. Nossa pizza tem queijo de verdade. A deles, como diz na embalagem, é apenas produto de queijo mussarela pasteurizado preparado. Nem pode ser chamado de queijo de verdade. Comparar as calorias de cada produto. 22 gramas de açúcar, 10 gramas de açúcar, 7 gramas de proteína, 9 gramas de proteína. Enquanto reclamava abertamente do quão ruins eram os Lunchables, Chega mais perto e compara o queijo do Lunchley com isso aí. Um goteja, outro gruda. Prefiro meu queijo gotejando. Aqui está a salsa do Lunchley. Veja a consistência, a textura. O Lunchables é aguado. Olha só. eles ainda têm uma seção especial no site principal só para mostrar como o Lunchley é mais saudável que o Lunchables. Em semanas, o Lunchley conquistou espaço nas prateleiras de grandes redes como Kroger's e Albertsons pelo país, algo que geralmente leva anos para novas marcas de alimentos. De repente, pais de todo o país passaram a ver o Lunchley ao lado dos Lunchables que compravam há décadas. E não só isso, criadores de conteúdo começaram a falar sobre as tendências do Lunchley e criaram vídeos como Só comi Lunchley por uma semana e Lunchley versus Lunchables e até esquetes de comédia para aproveitar o hype. Tudo parecia perfeito, o hype era enorme e os pais estavam prontos para fazer a troca. Mas havia um problema que o trio não tinha previsto, e era que nem todo mundo estava caindo nesse hype. Destiny Moody, uma nutricionista, especialista certificada em nutrição esportiva e personal trainer, publicou um artigo intitulado Lunchley realmente irritou esta nutricionista. Eis o motivo. Ela apontou que, apesar de se vender como mais saudável, o Lunchley continha de 25 a 35% das calorias provenientes de gordura saturada, muito acima da recomendação do USDA de apenas 10% para refeições escolares. Cada refeição deles tinha de 12 a 14% das calorias vindas de açúcar adicionado. Isso não segue a recomendação do USDA de que almoços infantis tenham até 10% das calorias vindas do açúcar. Essa reação negativa crescente às questões nutricionais já estava se espalhando pelas redes sociais. Mas só quando DanTDM, um dos criadores mais respeitados e voltados para a família na plataforma, com quase 30 milhões de inscritos, entrou na conversa. Isso é vender coisas só para ganhar dinheiro, simples. Como isso beneficia os fãs deles? Isso é vender porcaria para crianças que não sabem o suficiente para não confiar em quem está vendendo para elas. Façam melhor. Porque ele construiu sua carreira como youtuber sendo confiável, íntegro e realmente preocupado com o bem-estar das crianças. Quando DanTDM fala, os pais realmente escutam. Em poucas horas, o tweet viralizou, com apoiadores de DanTDM elogiando-o por dizer verdades aos poderosos e proteger as crianças contra o que viam como mais uma tentativa de outro youtuber ganhar dinheiro fácil, com comentários como: só pensam no próprio bolso, não na saúde dos fãs. Muito decepcionante. Hoje, youtubers só pensam em dinheiro. Sinto falta do antigo YouTube. Mas os defensores do Lunchley também não recuaram, argumentando que DanTDM não era diferente. Ele não reclamava quando lucrava milhões vendendo produtos do DanTDM para crianças, mas o momento foi péssimo para o trio do Lunchley.
Quando estavam no auge do impulso e empolgação, uma das vozes mais confiáveis do meio chamou o projeto deles de algo criado para explorar crianças. Em vez de adotar uma postura mais madura e responder às preocupações do DanTDM, KSI decidiu partir para o ataque total. KSI retweetou o tweet de DanTDM com comentário e uma foto dos produtos Dell e a legenda: "Parece uma porcaria pra mim." Mas KSI não parou, insistindo ao expor o que via como hipocrisia do DanTDM, destacando que o criador de conteúdo familiar já promoveu o Munch Pack, uma caixa de assinatura de comidas para crianças, sem receber críticas. KSI também destacou que o próprio Dan promoveu outros produtos prejudiciais para crianças em seu vídeo. Se você digitar DanTDM Doces, encontrará incontáveis vídeos dele comendo e promovendo doces para seu público. E ele começou a citar outros youtubers que lançaram doces e guloseimas sem enfrentar o mesmo nível de críticas, mencionando Ryan Trahan e FaZe Rug como exemplos de criadores que receberam passe livre por seus produtos açucarados. Onde estava essa mesma energia quando Ryan Trahan lançou doces? Onde estava essa mesma energia quando FaZe Rug lançou doces? Agora não estou jogando eles na fogueira. KSI evitou discutir se o Lunchly era bom para crianças e transformou a questão em uma disputa sobre quem podia vender para elas, alegando que as críticas vinham da inveja pelo sucesso deles. É porque as pessoas simplesmente nos odeiam. Quando se trata do Twitter, o Twitter é só um antro das pessoas mais deprimidas deste planeta. A comunidade da internet assistiu a esse colapso em tempo real e não ficou impressionada, com espectadores dizendo que o ego do KSI cresceu tanto a ponto de ele realmente acreditar que não fez nada de errado. KSI tentando se enganar para acreditar que está vencendo essa discussão. O chilique do KSI no Twitter foi só o início. Enquanto ele atacava os brinquedos do DanTDM e chamava pessoas de deprimidas, especialistas médicos analisavam as alegações de que a Lunchly seria uma alternativa mais saudável. Dr. Mike, um médico de família certificado com quase 15 milhões de inscritos, decidiu colocar as alegações de saúde da Lunchly sob o microscópio. Sua primeira observação foi direto ao ponto mais importante de um produto alimentício, a nutrição. Ao comparar o Lunchly com padrões nutricionais de merendas escolares, o Dr. Mike identificou um grande problema. As diretrizes do USDA recomendam que o almoço de crianças do jardim ao 8º ano tenha cerca de 625 calorias. O Lunchly de Peru tem só 230 calorias. O que leva a consequências ainda maiores. Isso significaria que uma criança teria que comer cerca de 2,7 porções para consumir calorias suficientes. E se fizessem isso, consumiriam quase 1.300 miligramas de sódio, o que também está significativamente acima dos padrões do USDA dos Estados Unidos. A situação piorou quando o Dr. Mike descobriu que, apesar de vendido como mais saudável, o Lunchly não atendia vários padrões nutricionais. Menos de 10% das calorias deveriam vir de gordura saturada. No Lunchly de Peru, 23% das calorias vêm de gordura saturada. Menos de 10% das calorias deveriam vir de açúcares adicionados. No Lunchly de Peru, 10,4% vem de açúcares adicionados. Deu aos telespectadores o veredito final. Lunchly, assim como Lunchables, erra muito para ser considerado mais saudável, pelo menos na minha opinião. Pessoas do mundo todo concordaram com os vídeos do Dr. Mike, dizendo que Lunchly ser mais saudável que Lunchables é como dizer que beber 23 cervejas por semana é mais saudável do que beber 24. Tecnicamente, isso está certo. Isso não é uma refeição, não importa como você pense. Isso é alimentar seus filhos com lixo. Mas o Dr. Mike não foi o único especialista médico prestando atenção. O Dr. Brian Sutterer, médico esportivo, notou que a Lunchly divulgava eletrólitos como um dos ingredientes principais e um dos motivos para o Lunchly ser muito melhor que o Lunchables. Então ele decidiu se manifestar com um tweet que acabou viralizando. O sódio sendo rebatizado como eletrólitos vai ser ensinado nos livros de marketing um dia. Dr. Sutter quis dizer que o sódio é o eletrólito principal das bebidas energéticas. Mas, em vez de simplesmente dizer sódio, a Prime se rebatizou como eletrólitos porque, na verdade, era só potássio em vez de sódio. Mas, em vez de abordar a ciência, Logan Paul escolheu atacar pessoalmente o especialista médico com um tweet agressivo. É louco como até um médico de medicina esportiva não consegue diferenciar sódio de potássio, seu idiota. Em resposta ao tweet de Logan Paul, Dr. Brian Sutterer fez um vídeo inteiro intitulado A Verdade sobre Eletrólitos, Prime e Lunchly. No vídeo, ele explicou os conceitos básicos sobre marketing de eletrólitos da Prime e da Lunchly. Eles informam na lateral da garrafa que contém 834 miligramas de eletrólitos. Mas o que isso quer dizer?
é principalmente potássio e basicamente água de coco com sabor. O segundo ingrediente é a água de coco, de onde vem a maior parte do potássio. Ao comparar Prime a outras bebidas energéticas, como o Element, O Element tem 1000 mg de sódio, 200 mg de potássio e 60 mg de magnésio. Depois, compare com o Prime. Um tem 10 mg de sódio, o outro tem 1000 mg de sódio. Um tem 700 de potássio, o outro tem 200 de potássio. Com esses extremos encontrados nessas bebidas, é preciso questionar o que realmente é apropriado. e revelar que o Prime nem sequer era funcional como a bebida de hidratação que dizia ser. Mas o detalhe específico do Prime é que ele não tem a quantidade de sódio que você precisa para uma hidratação ideal, especialmente com a perda de suor. O Dr. Brian Sutterer destacou que o real problema foi como divulgaram o Prime e o Lunchley. O desafio é que ele é divulgado com atletas profissionais e de elite, consumindo como se fosse uma bebida eletrolítica ideal para hidratação, que faz bem para você quando está se exercitando, faz bem para sua saúde, faz bem para sua hidratação. Além de como isso engana os compradores. E então eles anunciam como se tivesse esses benefícios para a hidratação, que simplesmente não se sustentam quando você analisa a ciência baseada na composição real dos eletrólitos. E para surpresa de ninguém, o tweet agressivo de Logan Paul uniu toda a internet contra ele, com muitos comentários negativos. Logan Paul atacar o Dr. Sutterer só por divulgar fatos é absurdo. Ele parece desesperado para aplicar um golpe relacionado à saúde. O fato de Logan estar tão pronto e disposto a chamar um médico de idiota só resume o quanto ele está apto para vender um produto que supostamente faz bem para a sua saúde. Assim como o KSI atacou Dan TDM pessoalmente ao invés de responder às críticas sobre produtos infantis, Logan agora atacava um médico, evitando discutir a ciência das alegações de saúde. Assim como o Dr. Mike, o Dr. Brian Sutterer também fez a pergunta que te faz repensar o uso do Lunchley. Você realmente acha que a mesma bebida que deve ser usada para hidratar lutadores de MMA de elite do UFC, que treinam e suam por horas, é o que você deveria beber no almoço quando você nem está suando? E eu acho que se você pensar nisso, vai perceber que esses são cenários muito diferentes, que deveriam ter necessidades de hidratação muito diferentes, e tentar vender uma coisa como se servisse para tudo isso não é bom. Enquanto a Lunchley já estava tendo dificuldades com especialistas em saúde destruindo suas alegações de marketing e Logan Paul atacando profissionais médicos, o sistema judiciário também estava prestes a alcançá-los. A Laraver entrou com um processo alegando que as bebidas energéticas Prime de 12 onças continham de 215 a 225 mg de cafeína, ultrapassando os 200 mg anunciados. O processo destaca que o teor de cafeína equivale a meia dúzia de latas de Coca-Cola ou quase 2 Red Bulls de 12 onças, o que aumenta a probabilidade de riscos à saúde como ansiedade, problemas digestivos, cardíacos e insônia. E esse nem é o primeiro processo contra a Prime e Logan Paul, porque há outra ação coletiva de 2023 alegando isso. Um dos sabores das bebidas esportivas deles tinha PFAS, conhecidos como químicos eternos, substâncias sintéticas presentes em vários produtos e que podem se acumular no corpo. E de acordo com o CDC, estudos em animais mostraram que esses químicos podem afetar a reprodução, a função da tireoide, o sistema imunológico e a função do fígado. Mas tudo isso pareceria insignificante comparado ao que estava por vir. Tudo começou com um único vídeo no YouTube que mudaria tudo. Rosana Pansino, uma famosa youtuber de culinária com quase 15 milhões de inscritos, criou um vídeo comparando Lunchley e Lunchables. Ao abrir os kits de refeição para o teste às cegas, ela encontrou algo muito nojento. Esses estão mofados. Isso está mofado. Isso é mofo. Isso não é seguro. Especialmente crianças tão pequenas, elas podem não saber como é o mofo, então podem acabar comendo. Mas para piorar, a equipe dela acabou de comprar esses kits Lunchley na loja. Nós acabamos de pegar eles na loja. Diz que deve ser usado até 8 de dezembro de 2024. E hoje é 16 de outubro. Então era para esses produtos estarem bons por mais uns 2 meses. Em poucas horas, o vídeo explodiu nas redes sociais. Esse não foi um caso isolado, pois outras pessoas
pessoas também acharam mofo nas refeições da Lunchly e relataram nas redes sociais. O momento não poderia ser pior. Pais que já questionavam as alegações de saúde da Lunchly, devido aos especialistas médicos, agora presenciavam graves desastres de segurança alimentar. Os comentários eram muito negativos, com pessoas dizendo: zero controle de qualidade na Lunchly, hora de mudar o nome para Moldly. É claro que os fãs do MrBeast não deixaram passar e acusaram o vídeo da Pansino de ser falso. Você está falando besteira. Você pode acelerar o crescimento do mofo, o que aposto que você fez para gerar engajamento. Acho muito provável que você tenha colocado junto com queijo mofado para criar clickbait. Por isso não vimos você tirar o plástico. Até alguém da equipe do MrBeast acusou a Pansino de falsificar o vídeo. A equipe do MrBeast está tentando fazer controle de danos com a imprensa. Alguém deles realmente sugeriu que eu forjei que havia mofo no Lunchly que comprei? A estratégia de relações públicas deles vai ser me difamar quando existem dezenas de outros relatos de mofo na comida deles. Mas o tweet seguinte de Rosana Pansino eliminou qualquer dúvida sobre a qualidade do Lunchly. Fãs do MrBeast espalharam que eu tinha forjado o vídeo do Lunchly mofado e que não divulgaria o clipe completo, sem cortes. Aqui está. Acho que eles ainda não vão acreditar que isso é real, mas talvez as dezenas de outros vídeos online mostrando queijo mussarela mofado nos Lunchlys os convençam. Novamente, por favor, tenham cuidado ao comer isso se vocês tiverem. É isso aí. Acho que eu seria o primeiro a dizer que esses estão mofados. O vídeo viral de um kit Lunchly mofado levou centenas de lojas a checarem e, em alguns casos, retirarem o estoque por segurança. A confiança do consumidor caiu rapidamente e a crise do queijo mofado alcançou o que polêmicas no Twitter e críticas de especialistas de saúde não conseguiram. Isso fez o Lunchly ser visto como perigoso pelos pais. Lançada há poucos meses com muito hype e apoio de celebridades, a marca Lunchly teve seus planos de crescimento afetados pelas controvérsias, principalmente quando varejistas passaram a ajustar prateleiras e monitorar vendas. Mas enquanto achavam que a crise de segurança alimentar tinha acabado com o Lunchly, o que aconteceu depois surpreendeu a todos. A confusão começou no fim de 2024, quando funcionários colocaram placas de kits Lunchly como descontinuados ou indisponíveis e influenciadores mostraram prateleiras vazias, alimentando rumores de que a marca havia sido retirada. As pessoas chegaram a perguntar no Reddit sobre a marca. O Lunchly acabou? Pergunta séria. Nem MrBeast, KSI ou Logan Paul postaram sobre o Lunchly recentemente. As redes sociais do Lunchly também ficaram totalmente silenciosas. Anunciaram alguns produtos novos, mas há meses não anunciam nada. Não vejo ninguém comentando e não percebi se há mais ou menos lojas vendendo na minha região. As redes sociais explodiram com posts zombando dos produtos, com tweets como: nem dá pra escrever Lunchly sem o L de loser, mas aqui está o que realmente aconteceu. Não há nenhum anúncio formal da Lunchly, de seus fundadores KSI, Logan Paul, MrBeast ou de órgãos reguladores como a FDA, declarando uma descontinuação completa. O ocorrido foi em escala bem menor. Alguns sabores ou SKUs da Lunchly ficaram temporariamente inativos ou foram removidos de certos estoques de lojas. Isso ocorreu mais no final de 2024 e início de 2025, principalmente após o aumento das preocupações com mofo no queijo. A crise de segurança alimentar gerou respostas pontuais, sem encerramento total da marca, pois nenhum recall envolveu a marca inteira. Foram feitos recalls menores, por lote, para resolver o problema do mofo e depois os produtos foram substituídos por novos lotes. Analistas do setor descobriram que, na maioria dos casos, apenas algumas variedades específicas do Lunchly, como as Turkey Stacks, sumiram ou foram retiradas temporariamente. Grandes redes como a Kroger ainda vendiam ao menos 2 versões do Lunchly até meados de 2025. Enquanto algumas lojas haviam removido completamente os produtos, outras ainda os vendiam ativamente meses após a suposta morte da marca. Na maioria das lojas, as prateleiras vazias eram temporárias, pois os varejistas explicaram que descontinuado por enquanto significava aguardar verificações de segurança ou reabastecimento com controle de qualidade. E enquanto as lojas físicas estavam retirando os produtos e colocando avisos de descontinuação, os kits Lunchly também continuaram disponíveis online durante todo esse período. Usuários no Reddit também notaram isso.
Apesar de pouca promoção, o produto ficou mais visível nas lojas recentemente e custa mais que os Lunchables. Eles estavam no meu Aldi local no fim de semana passado, custando quase $2 a mais que Lunchables semelhantes. Apesar de o Lunchley ter superado a crise do queijo mofado, o dano à sua reputação foi grave. O interesse de busca caiu após o lançamento e agora está praticamente zerado, mostrando que as pessoas pararam de se importar com o Lunchley. A marca, que havia sido lançada com promessas de ser uma alternativa mais saudável, segura e melhor do que o Lunchables, agora estava caindo no esquecimento e passou a ser associada à contaminação de alimentos e outras controvérsias nutricionais. Em agosto de 2025, os fundadores, tão ativos no lançamento e nas primeiras críticas, tornaram-se notavelmente silenciosos sobre a situação atual da marca. Lunchley mostra que nem influenciadores salvam um produto ruim, nem grandes nomes das redes sociais conseguem disfarçar uma má experiência. Tinham 3 grandes criadores, hype ilimitado, distribuição instantânea e pais dispostos a acreditar em uma alternativa mais saudável. Quando especialistas médicos desmascararam as alegações de saúde como truques de marketing, clientes acharam mofo na comida e os fundadores responderam críticas com ataques pessoais em vez de melhorar o produto, nem o poder das celebridades pôde salvá-los. A marca tecnicamente sobreviveu, mas a reputação da marca nunca se recuperou. Se você gostou deste vídeo, provavelmente vai gostar dos próximos também, e não se esqueça de se inscrever.